This call is now being recorded. Galera, é o seguinte, ó, como que vai funcionar? Daqui em diante, até uma determinada parte da aula, a gente vai falar exclusivamente sobre divisão de polinômios por binômios do primeiro grau. O que é um binômio do primeiro grau? Binômio tem dois termos. Do primeiro grau, então, o x tem que ter expoente 1. Então, por exemplo, x mais 4 é um binômio do primeiro grau. X menos 6 é um binômio do primeiro grau. E assim por diante. Sempre que eu tiver um binômio e um desses termos é o x elevado a 1, só pode ter o x elevado a 1, né, como termo com expoente 1, ele é o maior expoente do binômio, até do primeiro grau, certo? E aqui tem dois teoremas que envolvem essas divisões que são bem interessantes, que auxiliam e agilizam demais essas divisões. Por exemplo, teorema do resto. Como que funciona? Eu peguei essa função aqui, o ex-polinômio, 5x à quarta mais 3x quadrado mais 11, e vou dividir por x menos 3. Tem aquele método que a gente viu nas aulas passadas, que é esse aqui, né? Que é o método da chave. Funciona para esse caso aqui. Nesse caso aqui, eu vou querer achar o resto. Eu poderia fazer como eu fiz na aula passada, que é de uma forma bem grande, mas funciona. Mas por ser uma divisão de um polinômio por um binômio do primeiro grau, eu posso usar o teorema do resto, que eu consigo achar o resto em 2 linhas no máximo, 3 linhas, é muito mais curto. Como que funciona? Primeiro, olha o binômio, que é o divisor, x menos 3. Quem que é a raiz de x menos 3? Lembra que a raiz é o número que você vai colocar no lugar do x, que vai zerar esse binômio. Por exemplo, x menos 3. Que número menos 3 dá zero? O próprio 3. Por isso que eu coloquei x igual a 3 aqui. Achou isso? Então você vem aqui no polinômio, que é o dividendo, e você vai colocar no lugar do x o próprio 3, que é a raiz do binômio. Beleza. Troca o x por 3 aqui. Trocou o x por 3? Faz a conta. Aí você acha o resto da divisão. Simples. Poderia fazer pelo método da chave? Poderia. Ia ficar gigante? Ia, porque aqui você está dividindo o polinômio de quarto grau por um polinômio de primeiro grau. Então você tem que ir passo a passo, vai ficar bem grande. Mas o resto é dar o mesmo. Pelo teorema do resto, lembrando que só funciona com binômios do primeiro grau, tá? Pelo teorema do resto é muito mais fácil, muito mais prático para achar o resto. Certo? Outro teorema, né, o Cebolinha dando aula. Outro teorema de D'Alembert, sei lá, D'Alembert. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai pegar um polinômio, que é o dividendo, lembrando que o dividendo é o f de x, que fica nessa posição, e o divisor, que é aquele que divide, é o g de x, certo? E aqui é o q de x, que é o quociente, e aqui é o r de x, que é o resto. Beleza? Você vai pegar o polinômio, que é o dividendo, vai dividir pelo divisor, que é o x menos 1, que nesse caso aqui, para aplicar esse teorema, também tem que ser binômio do primeiro grau. Mesma coisa, qual que é a raiz de x menos 1? Tá, então que número menos 1 que dá zero? Como é x menos 1, esse número é o próprio 1. Então, no lugar do x, quem que você vai colocar? Você vai colocar o 1. Então, você troca o x por 1, faz a conta. Portanto, o f de 1 vai dar zero. Ou seja, pelo teorema de D'Alembert, quando você pega o dividendo e divide ele por divisor, e o resto do divisor, o resto não, perdão, a raiz do divisor, nesse caso é 1, e você troca no x aqui e faz a conta, você tem resto zero. Ou seja, esse polinômio é divisível por esse. É isso que fala o teorema de D'Alembert. Beleza? Gente, é bem curto, bem simples. Vou parar de gravar aqui, tá? Para vocês falarem.